vou pegar, claro que eu não faço só teoria, né? 30 alunos. Cada um vai tomar 3 doses de tequila de uma vez só. Vai, 1, 2, 3. Ninguém toma. Tô inventando, obviamente. Não é na sala de aula da tequila. Mas imaginem que cada um de vocês tomou 3 shots de tequila de uma vez só. Como vai ser a reação de vocês? Cada reação vai ser de um jeito. E o álcool eu uso de exemplo por quê? Porque a gente conhece os efeitos do álcool. O que é o bêbado? Tem o bêbado chorão, tem o bêbado de sono, tem o bêbado que quebra a porra toda, tem um chato pra cacete, tem um músico que acha que toca violão só quando bebe. Isso é o quê? São pessoas. São subjetividades humanas manifestando quem elas são com uma roupagem da droga, no caso, álcool. Do álcool. Então, o cara que fala assim, eu xinguei o entregador do iFood porque eu estou tomando um remédio psiquiátrico, é só mentira, como eu disse no início. É só mentira. Eu fico impressionado como é que, e Foucault falava disso no chamado paradigma médico-jurídico, né, que é o que controla a nossa sociedade de controle, é a medicina e o direito. Porque você faz uma merda, a medicina diz que você está doente, o direito atesta. Entendeu? E vice-versa, entendeu? Você faz uma merda legal, a medicina fala, não, ele está doente. Foucault chamava isso de paradigma médico-jurídico, porque você fica em cima disso. Eu fico até brincando, que eu sou um paradigma médico-jurídico. Eu tenho receita e uso maconha, pego avião e tal, e ninguém pode me parar, porque eu tenho o direito me dizendo que eu posso usar. Vira fato atípico, que eles chamam. E é sobre isso. E também, qual é a questão aqui? Todo mundo usa a droga como uma desculpa para as coisas. Entendeu? Eu brochei porque eu tava bêbado. Você tá inseguro, amigão. Entendeu? Você perdeu o freio. O álcool tirou, foi teu filtro. Exatamente. Então, de uma vez por todas, jornalistas, principalmente meus amigos, apenas parem de inventar high sexual. O cara que gosta de beijar homem, quando usa MD, ele gosta de beijar homem, ele só tem travamento disso. Ele tá no armário da sexualidade dele. E tá tudo bem ele beijar homem, não é uma questão beijar homem, beijar mulher. O importante é respeito. O resto que você faz do seu corpo, o problema é teu, o corpo é teu. Então, o cara que fala que vai pra rave e toma uma bala, e quando ele toma bala ele fica com vontade de beijar alguém, é porque ele quer beijar alguém sem bala. Sem MD, né? Ou qualquer droga, enfim. A droga, ela tira aquilo que a tua limitação emocional amarra. E se você for uma pessoa escrota... Ele dividiu uma responsabilidade, né? Tipo, aí só foi por causa dele. Eu tava bem, mas foi lá. É o meu eu que se transforma. Foi ele lá que falou. Eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma. Não existe isso, né? Assim, basicamente é o álcool. Então o cara que bebe, pega o carro e atropela alguém, é ele. Sendo um imbecil completo. Não sendo responsável pelo que fez. Ele é responsável pelo que ele fez. Ele tá achando que não é. Né? Ele não é que ele atropelou alguém, ele é responsável por ter bebido. Sim. Esse é o ponto, né? Então, o abusivo da droga, ele precisa ser visto como, primeiro, por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela está abusando? Mesmo esse idiota, por que ele bebeu tanto? O que está faltando nele para ele beber menos? Né? E segundo, que valor moral é esse que você, quando bebe, quer meter a porrada em todo mundo? Por quê? Teu pai te bateu muito? Olha o psicólogo chegando. Entendeu? Olha aí, ó. Miguelão, a gente... Tô zoando, é uma brincadeira, assim, mas, né? A gente dessa vez mudou. Ou seja, eu ia apresentar... Nem precisa apresentar. Lauro tá aqui, ó. Já mostrou. Psicólogo, mestre, doutor, pesquisador. E agora eu quero falar com ele, dando um foco bacana na parte de capacitação. Ele tá com uma camisa ali, vamos falar de capacitação, né? Ó, que plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Então ele capacita as pessoas num tema que aqui no Cannabicast, eu, Renato Ventura, a gente está sempre trabalhando, que é informação, quebra de preconceito e conhecimento, para libertar a galera, para trabalhar melhor o tema maconha. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Estamos aqui e a gente vai querer discutir com você exatamente. A gente estava aqui conversando e o Miguel já fez vai assim mesmo. Porque é isso, você vai trazer para a gente o que você enxerga hoje, as necessidades, como você pode contribuir com a capacitação das pessoas. E a gente já, claro, tem aquele making offzinho aqui que você falou, não pode ser só o médico. Não pode ser só o professor, não pode ser só a mãe, não pode ser só todo mundo. Como é que você hoje trabalha isso lá na Anima Inspirali?
A Anima Inspirali é uma empresa, é uma faculdade, na verdade, né? Um grupo educacional muito grande, internacional, SA e tudo mais. Que aqui em São Paulo a junção mais conhecida é a faculdade, é a São Judas Tadeu, né? Aquela universidade médica. Eles têm um conglomerado de ensino médico, a Inspirali é a vertical deles de ensino de saúde. Né? Porque não é só, desculpa, para profissionais de medicina. E aí, eu naquela outra vez que a gente conversou, a gente estava falando dos cursos, né, que a gente dava lá pela Abra Cannabis Novo. Isso, a gente veio falando da Abra Cannabis, né? Isso. E aí, até uma coisa que a gente estava conversando em off, eu sempre fui meio que o gerente ali, eu não vou te chamar de coordenador porque tinha outras pessoas ajudando também, mas a idealização do curso, a organização, convidar as pessoas, os amigos, a gente conhece, vem dar aula pra gente sábado aqui, o que você vai ganhar? Nada. Meu amor. Amor. Te amo mais depois disso. Minha gratidão é eterna. A gente faz assim porque é o nome da planta, né? Então, a gente começou a ter um público muito alto lá. E aí, em casa, eu costumo dizer isso assim, porque como eu também sou usuário, né? E usuário, tanto usuário adulto quanto usuário medicinal, porque eu tenho ansiedade, né? Você vê como eu sou calmo e super lento para falar. E insônia, né? Então, é muito difícil para mim dormir bem se eu não tiver usado maconha antes, né? Mesmo fumada, enfim, goma de CBN, eu adoro. A combinação dos dois é o som. Melhor ainda, né? Numa dessas noites e tal, eu tive um insight, assim, na verdade, né? Porque o THC usado né, naquela combinação de um setting proporcional, vamos ter ideias aqui, fumar para ter ideia, dá para você fazer isso. O THC ajuda muito a ter ideia. Eu tive a ideia de fazer um curso de verão de maconha, particular, em janeiro de 2019 isso. E a Santa Úrsula abriu aqueles cursinhos rápidos, eu fiz um curso, vieram 19 alunos e veio gente de fora do Rio. Um curso que praticamente não foi divulgado, eu falei, pô, isso aqui parece uma oportunidade. Aí, como eu sou professor da instituição, eu criei uma extensão universitária, que são cursos um pouco mais longos, mas que ainda não são pós-graduações. Você pode fazer aberto para segundo grau, você pode fazer uma extensão e tudo mais. Então, a extensão universitária é março, abril, maio, junho, 4 meses, 4 finais de semana, 60 horas. E aí a gente fez esse curso. Pô, veio uma médica de Rondônia, Porra! fazer o curso. Ela vinha uma vez por... E aí tem isso, né? A gente sabe que as pessoas aproveitam para dar uma viajada, faz o curso no sábado, pega uma praia no domingo, aquela coisa. Né? Eu falei, pô, isso aqui parece algo muito bom. E aí eu comecei a conversar lá dentro. A temática, né, do nome, a gente tem que ter cuidado, uma instituição particular. Então a gente brinca que é meio que cavalo de Troia, né? Porque introdução ao sistema endocannabinoide. Para falar de sistema endocannabinoide, a gente tem que falar de planta, entendeu? Um curso da Universidade Católica. Entendeu? A Santa Úrsula é católica, né? Então, das freiras. Santa Úrsula, porra. É a PUC das freiras. A PUC é dos padres e a Santa Úrsula das freiras. Estou aqui na faculdade. E tô lá, aí o reitor tem que aprovar, né? Então, é o caso até daquele que eu te falei da outra vez, de substância psicodisléptica, seria pós-graduação em psicodélicos. Mas não podemos falar de psicodélicos, então vamos botar substâncias psicodislépticas, que é a mesma coisa praticamente. Enfim, aí a gente botou a introdução ao sistema endocannabinoide. O outro também, e a pós-graduação em sistema endocannabinoide, né, a priori. E isso levou um ano, né? Quer dizer, que esse curso rápido foi em janeiro, o curso de março a junho, e aí os outros 6 meses a gente foi preparando após. Eu tenho uma parceira minha de negócios, né? E já de alguma data, porque a gente criou até uma pós lá em Ayurveda uma vez, só que não deu turma, enfim, é outra história. Então a Jaqueline Barbosa, né, minha querida, beijo pra você. Uma médica incrível, gênia pra caramba, sabe muito de fito, sabe muito de aroma. E ela é só a chefe médica do laboratório herbário, né? Então entende um pouquinho de fitoterápico, eu sei. Do Rio também, que é um laboratório alemão. Ela vai pra Alemanha toda hora porque ela é board de lá. Então, eu chamei ela e tal, e a gente lançou essa pós em dezembro de 2019, na Santa Úrsula, numa sexta-feira. No domingo de manhã me liga o Marcelo Galvão, que é o sócio da OnixCan, da Tegra, de outra empresa, que ele tinha uma parceria de apoio com a Inspirali Anima e ficou sabendo da pós, e isso também foi incrível, cara, porque eu peguei a minha rede de contatos do WhatsApp e o bannerzinho de divulgação, divulguei só na minha rede, chegou nele. Entendeu? Mas é isso, a multiplicação... É impressionante. E aí ele convidou a gente para levar a pós para a Anima num modelo diferenciado, mas rico de recursos e tudo mais e tal, numa modelagem online presencial.
E tava todo mundo indo bem, como muita gente estava indo bem naquela época, até que veio a tal da pandemia, né? Após a estrear em março de 2020, entendeu? Nossa, foi na goela, então. E aí foi mais um ano pra gente remodelar ela, no sentido dela se pro tornar... EAD completo, full. Mas na verdade não é EAD, né? Ela tem aula síncrona e assíncrona. A educação adulta, que a gente chama de andragogia, né? Não é nem pedagogia, porque pedagogia é de criança. A educação adulta é pensada. Aí é o nosso diferencial, assim, porque a gente faz uma pós em que ela foi toda desenhada por gente que tem doutorado em educação de adulto. Entendeu? Entendi. Então a metodologia do ensino, a forma de fazer dentro do Zoom com salas e distribuir tarefas e fazer mecanismos de aprendizado mais acelerado, ao mesmo tempo riquíssimo de conteúdo e trazendo só os bambambãs para falar, fez com que a nossa pós se tornasse uma referência hoje de qualidade, né, e altíssimo nível. E o nosso outro diferencial, que é eu e a Jaqueline, mesmo sendo médica, a gente nunca abriu mão, que é aquilo que a gente estava falando antes, que é a ideia dela ser multidisciplinar, né? Ela é pluridisciplinar, ela é transdisciplinar. A gente fez questão de que não houvesse uma purificação diária, porque a cannabis, a maconha, ela é uma planta de qualquer saber humano. Eu desafio alguém a me dizer um saber humano que você não possa ter a maconha nele. Até na Constituição Civil você tem. Então é difícil de você ter uma área onde ela não possa ser usada de alguma forma, ou que aquilo que você faça, por exemplo, eu sou advogado, você pode trabalhar nisso. Sim. Né? Tem 1 milhão de advogados trabalhando nisso. Então, e aí a gente levou esse ano, aí preparou, e em março de 2021 a gente abriu a primeira turma. E que foi um sucesso, assim, a gente logo 2 meses depois abriu a segunda turma. Né? E 2 meses depois abriu a terceira turma. E sempre assim. Sempre assim. Porque a gente sempre tem na cabeça, assim... Inscrição aberta na internet. A gente tem aquele papo de que a classe médica é contrária e tal, e que nas primeiras turmas já vinham os médicos. Isso é interessante, né? Porque a gente é pós-multidisciplinar, mas a maioria da primeira, segunda e terceira turma, a maioria era médico. Na quarta e na quinta, esse número já diminuiu. Agora a gente está na sexta turma. É quase, várias profissões. Assim, o gráfico é todo cheio de pedaços, não é só médico em sua maioria. Já distribuiu a pizza. Já distribuiu a pizza. O problema não, né? Quer dizer, a questão é que a medicina é a alavanca que movimenta isso, porque quem pode receitar e quem cuida dos pacientes nesse sentido, das doenças que eles trazem, né? Porque não é o médico da maconha, é o médico da oncologia que vai passar a usar maconha. Sim. Então o paciente já é dele, ele já tem um problema enorme que é coisa para médico ver mesmo. A função do médico é ver coisas que as outras, né? E aí ele vai ter que se especializar, ele vai ter que estudar. Então a gente tem muitos médicos formados. Mas eles vão aprender a parte da medicina? Claro. E quem não é médico vai aprender a parte da medicina? Vai olhar. Saber demais não dói. Você pode saber fazer uma conversão de 200 miligramas para outra quantidade de gota, sim, porque isso é só matemática. Né? Isso não é medicina. É uma né? regra de 3, é legal você saber. Pode ter um médico com algum problema cognitivo que não consegue fazer conta e contrata alguém para fazer para ele, sei lá, entendeu? Não é uma coisa de especialidade, não é bisturi. Né? Então, na nossa pós, não existe nada que seja exclusivo a não ser a prescrição. Entende? Então, na aula de prescrição, os alunos observam e os médicos aprendem a fazer a parte profissional deles e, de resto, todo mundo aprende junto. A gente aprende junto. Na turma 5, a gente conseguiu botar pela primeira vez, eu falei, faltava uma coisa no nosso curso, faltava uma coisa. A gente botou uma aula de culinária canábica. Tem culinária no curso. Ontem, tá rolando agora, aliás, tá tendo uma aula agora que é o encontro assíncrono, que a gente faz sexta e sábado, aula de dia inteiro no Zoom ao vivo, convidando profissionais. Tá aqui, o pessoal da McCain, que é uma empresa de publicidade especializada em área médica, que está nessa área da cannabis, o João Consorte, que é um dos maiores publicitários do Brasil, dando aula pra gente. O João é nosso professor. Cláudia Penteado entrevista ele, que é uma aula só sobre jornalismo e empreendedorismo. Eu não consigo falar. Empreendedorismo. Obrigado. Minha língua trava. O empreendedorismo canábico. Sim. Né? É uma aula inteira disso, né? E de conclusão do curso já, porque é a última aula dessa turma 5 que acaba agora em agosto. E a gente está começando agora a turma 6, já teve a aula inaugural com o Faverê, e esperamos abrir a turma 7, e assim a gente está indo. Tem muita pós-graduação hoje, mas a gente foi a primeira. E a nossa é porque é mais legal. A gente está lá, sou eu que estou lá, a Jaque está lá, a gente tem...
que a gente descobriu a partir da turma 1, né? Porque a ideia era, vamos ensinar maconha. A gente descobriu a potência exponencial das relações humanas focada. Porque quando a gente formou essa primeira turma, isso explodiu, cara. Os alunos todos estão trabalhando hoje. Você falou com 5, esses 5 falaram com 10, os 10 falaram com 15. E começa o network, aí vai na feira, daquelas feiras que a gente se encontra. Professor, oi lá, eu sei que eu sou seu aluno, eu já nem conheço, é tanta gente. E é tudo legal essa devolutiva. E dessa primeira turma você tem hoje pessoas já dando aula, são nossos professores, porque são especialistas, né? Você tem, por exemplo, a Mariana Laís, que é a nossa, a gente brinca que é a nossa aluna número 1, a garota Nandamida, que a gente chamava ela, porque ela estava empolgadíssima de fazer a pós, e hoje ela trabalha com o Eduardo Faverê. Ela é médica em Búzios, junto com o Eduardo lá. Ela é médica contratada, ela trabalha em Búzios, né? A Paula também trabalha com eles lá. Tá todo mundo trabalhando com maconha, né? Porque você sai da pós-graduação formado em canabinologia. É o nome até que a gente tem usado para sair das métricas do Instagram, que é de cannabis, né? A gente usa pós-graduação em canabinologia, em endocannabinologia, porque a gente engloba tudo, né? A gente tem módulo de agricultura, a gente tem módulo de direito, a gente tem módulo de farmácia, tudo. Aquela coisa dos módulos que a gente culinária. E culinária agora não falta nada. Assim, só falta a planta mesmo em si, né? Porque é proibida. Mas, e a gente agora ainda fechou com essa parceria, porque olha como é que eu tô falando, a rede, né? Vão se fazendo. Mariana e Paula colaram com o Faverê, trabalham juntos e resolveram agora que eles abriram uma clínica deles. Então tá abrindo agora no Rio uma clínica chamada Magu, que esse nome é engraçado, mas é o nome da deusa da maconha chinesa. A gente tem, você sabe que o Sechat, né, do querido Sechat, sim, é a deusa da Índia, né? A Magu é da China. E aí, o Faverê, a Mariana e a Paula abriram essa clínica e a gente acabou de firmar uma parceria com eles para que os nossos alunos tenham desconto para fazer estágio com eles. Aí, quando isso acontecer a partir de agosto, setembro, cara, vai ser incrível. Porque imagina, o médico, o enfermeiro, não importa. Se forma, vai estagiar. A clínica fornece pode fornecer grupo de estudo, pode fornecer o paciente para a pessoa atender e ela atende... Acompanhar, E ele é acompanhado ali pelo pessoal que tem experiência. O Faverê está há 10 anos nisso. A gente está comemorando 10 anos de prescrição justamente porque o Faverê é o médico que prescreveu primeiro. A gente vai fazer um congresso. Já fica sabendo aí também que é outro spoiler. Vai rolar um congresso comemorando os 10 anos da primeira prescrição. A gente vai fazer alguma coisa, com certeza. Esperamos conseguir fazer um congresso. Ou pelo menos um bom encontro aí de profissionais para comemorar essa data, né? E como é que estava, como é que está... E como é que está hoje? O cenário, como é que era? Todos vocês lembram? Como estamos e o que a gente planeja? Como é que a gente almeja estar daqui a 10 anos, né? A gente até fez anteontem uma live, um webinar sobre essa coisa do porvir, né? Assim, com o Wilson Lessa também, que é o nosso querido colega, amigo, meu maior leitor de artigo que eu conheço, é uma máquina de ler artigos de coisa, vai em tudo quanto é congresso. O Wilson você vai dizer, quem é o mais formado, que mais leu, com certeza é o Lessa. Ele também é nosso professor, cara incrível, amigo. Enfim, então, o network que a gente foi criando, a relação que a gente foi estabelecendo ali das coisas, foi produzindo outras coisas, e aí você vê hoje, cadê o fulano? Coisa da empresa tal. Sabe, os médicos, nossos alunos, viraram nossos professores também. A gente tem aula do pessoal do cinema, né? O Rodrigo McNiven, do Cortina de Fumaça. Enfim, após joga de tudo porque a maconha joga de tudo. E a gente prepara o aluno para o que ele for fazer, não importa. Sabe? Eu sou administrador de empresas, estou a fim de montar uma empresa, não sei o que. Você vai lá que você vai entender do que você vai vender. Né? Como é que eu vou vender flores se eu não sei plantar flores? Né? Assim, basicamente, falando de flor... Né? Não, e aquele negócio assim, eu vou falar para você, eu sou engenheiro formado, trabalhei 23 anos em indústria farmacêutica. E hoje tu planta mandioca. Hoje eu planto mandioca. E assim, eu me encontrei aqui porque me cativa a medicina ancestral. E a maconha, ela vem com a gente, trazendo benefícios, trazendo há muito tempo. Então, eu hoje, saber que eu posso lidar com a informação, eu estou realmente fazendo o que eu amo. E assim, cada pessoa que eu converso... E tem mais, né? Eu fui para uma feira essa semana, uma feira de embalagem farmacêutica, e voltei rouco.
De tanto que você De conversou. tanto que eu falei sobre maconha. Eu, assim, claro, eu tento não ser o chato, o espalha rodinha, né? Eu tento não ser, eu fico quieto. Aí alguém vem e fala, vem cá, vem cá. Aí eu acabo falando. Mas assim, se uma pessoa chegar pra mim e falar, pô, lembra que você me falou, cara? Então, pô, meu tio tá com um problema, cara. Você me indica alguém. Você tem algum médico que você conheça, alguma associação, algum produto? Aí tu vai e fala, pô, vem cá. Cara, eu durmo bem. Essa noite, então, eu fico... Puta, fiz a diferença, né? Cacete. Isso é tão comum que eu fiz um post fixo aqui no meu WhatsApp. Quem me pede ajuda, eu falo assim, 3 coisas que vocês mais precisam. Lista de associação, lista de médico e drive com artigos separados sobre doenças. Que aí o leigo, você entrega isso pra ele, ele clica e ele já vai começar a entender. E vai causar curiosidade. É o que eu falo para meus curiosos. Eu não tô aqui para eliminar as dúvidas das pessoas. Não. Literalmente, eu tô aqui para plantar a semente da curiosidade. A curiosidade é uma ótima ideia. Porque né? a pessoa tem que também... Porque assim, eu já faço ela fazer parte da brincadeira. Uhum. Não pode esperar a pílula mágica sentadinho. Não, você tem que procurar. Você tem que procurar informação e começar a não acreditar em tudo. Começar a cruzar a informação. Você, pesquisador, também... Não existe a verdade absoluta. Então, eu enxerguei isso aqui, quem falou isso aqui enxergava daqui. Agora vamos enxergar daqui. É só temporalizada, na verdade. Logo ela muda. A gente falou, e tanta coisa ao longo da nossa... Da humanidade. A sanguessuga já não tá valendo mais a pena. E a gente tá brincando, falando da plantar mandioca, né? Todo mundo acho que sabe, se não sabe é bom saber, que a humanidade em algum momento parou, né? E se tornou agricultor, ou seja, passou a cultivar plantas. Deixou de coletar para cultivar. Nesse momento, a gente fez isso com tomate, com chuchu, com o alface e com a maconha. Sim. E a maconha veio esse tempo inteiro na humanidade, igual o chuchu veio, o tomate veio, só que no início do século XX ela foi proibida por questão de interesse político e financeiro, e agora a gente está tentando desfazer isso. É basicamente isso. Né? Enquanto isso, o tomate, o alface, o boldo continuaram. E aí eu te faço uma reflexão, sem querer te fazer chorar de noite antes de dormir, porque isso dói pensar. Quanta gente morreu com crises epiléticas repetidas que acabam levando a óbito e que podiam ter sido ajudadas da década de 30 até 2022. Entendeu? Eu vou falar, eu tenho... Crianças autistas... Quando fala criança, já me dá um tiro no vou saco. parar para não te fazer chorar. Mas assim, eu já tô aqui... Eu escutei um cara falar assim, porra, o médico quer que eu fale de epilepsia refratária. Aí o cara quer que eu teste durante 1 ano. 1 ano no Renato, que tem 51 anos, foda-se, sai na urina. Uhum. Repetir a 3ª série, foda-se, eu vou ter 50 anos. Agora, 1 ano num moleque de 3 anos... 1/3 da vida dele eu tenho que tornar um inferno para no 4º ano deixar o gotejar. Sendo que provavelmente esses 3 primeiros anos de vida dele ele já tomou valproato de sódio, de já tomou tudo quanto é coisa para poder controlar. Então, isso me irrita. A palavra refratária me irrita. Tipo assim, quer dizer que eu não posso aproveitar o conhecimento acumulado. Todo mundo tem que inventar a roda. Pois é. A partir de hoje, vamos dar uma roda quadrada, uma peça quadrada para cada um, porque você só pode evoluir depois que arredondar na marra, na cabeçada. Não dá. É muito estúpido. Então isso realmente mexe comigo. E assim, e a gente fica aqui, eu adoro, né? Eu admiro muito quando eu consigo fazer os relatos de caso, porque apesar de aqueles paradigmas, não tem estudo clínico, não tem não sei o que lá, não tem não sei o que lá. A pessoa fala isso. E eu pergunto, alguma vez você pesquisou? Não, porque é o médico que mandou. Então, assim, o conhecimento, o que a gente faz aqui, que eu sempre falo para os curiosos, é trazer informação, eu não vou dar de bandeja. A gente oferece o link, a gente fala, a gente manda pesquisar. De educação, cara. Educação sobre saúde. Você é o dono do teu corpo. Como é que você está se sentindo? Não sei, pergunto para alguém. Para saber como é que eu estou me sentindo. Para saber como é que você está se sentindo. Eu já acho uma coisa errada nessa frase, né? Quando o cara dá aquele diarinho para você fazer a sua determinação da dose, com certeza tem gente que não preenche nada nas primeiras vezes. Aí o cara fala, peraí, meu amigo. É uma mudança de paradigma o tratamento. Esse é o problema. Acaba sendo um problema eu porque lembro, as pessoas são resistentes a essa mudança. Eu lembro num dos primeiros episódios que a gente teve aqui que o médico falou assim, não, a minha consulta é até engraçada às vezes,
Porque a pessoa senta, começa, vamos fazer a consulta. O cara fala, como é que tá o seu cocô? Aí o cara fala, pô, o médico maluco quer saber como é que tá meu cocô? Mas caceta. Então, vamos começar por aí, cara. Se a gente ensinasse a criança que a saúde pode ser vista em muitos lugares, inclusive na aparência das fezes. Sim. Porque dá pra você saber que você vai ficar gripado, cara. E se você não se conhece, tipo assim, olha, vamos lá, eu tô com a minha urina amarela escura. E qual é a cor dela normal? E o que eu tô sentindo além disso? Além disso. Por que ela ficou assim? O que eu comi? Exatamente. Você comeu beterraba? Você comeu o quê? Como é que você tá? Tomou vinho? Tomou vinho? E aí, como as pessoas não se conhecem, procura pro médico. O médico é que tem que olhar para ele. E hoje, em 10 minutos, saber de tudo. Não é se automedicar, né? Não se trata não, disso, não, mas não, não. Você é se conhecer e ajudar o médico. Numa emergência médica, né? Às vezes 30% ali não precisavam estar ali. Se a pessoa tivesse uma autogerência sobre auto-perceber-se e até não deixar chegar naquele ponto e resolver aquilo antes, por exemplo. Entendeu? Há de se ter, e eu não estou nem falando agora da minha pós e tudo mais, mas há de se ter uma mudança na educação infantil. Para a criança aprender a perceber o próprio corpo. Isso tem várias funções ótimas, né? Inclusive, porque se você ensinar a criança a perceber o próprio corpo, ela vai inclusive te avisar se ela estiver sendo abusada. Entendeu? Porque ela sabe que houve uma invasão. E aí, assim, o que você está sentindo? Onde é que está a dor? Localiza essa dor. Que tipo de dor é? Usando a linguagem infantil, a dor estica ou ela parece um piniqui, sabe? A criança, quando vai crescendo, ela vai aprendendo a ver o próprio corpo. Aí ela vai falar, pô, eu tô me sentindo meio mal. Mas ontem eu comi 3 pedaços de bolo naquela festa, por isso. Uma criança pode pensar isso, cara. O meu filho já é educado hoje sobre a questão do açúcar. Fala, você não vai comer isso aqui porque isso aqui é muito cheio de açúcar. Mas deixa eu comer essa bala. Eu falei, Miguel, isso aqui é açúcar e água e corante, eu não vou te dar isso. Entendeu? Desculpa, meu filho, eu não vou fazer isso com o seu corpo. Aí ele, come isso aqui, ó. Eu dou outra coisa, que é menos danoso, a teoria do menos pior, né? A gente vive com o filho, a gente vive fazendo menos pior. Redução de danos. Redução de danos, o tempo todo, né? O princípio da redução de danos é a educação infantil. E aí chega numa determinada idade em que você pode ter essa noção mais amplificada. O adolescente, ele pode se sentir, ele pode saber, ele pode entender das coisas. Ele tem muito mais capacidade cognitiva. E isso é uma educação que começa nas aulas de ciências, depois nas aulas de biologia, e isso vai crescendo, entende? É aquela estupidez, não podemos falar com crianças sobre sexo. Não é falar sobre sexo, é como falar. É o que falar. Você não vai mostrar pornografia, você não vai mostrar penetração com uma criança. Você vai falar assim, teu corpo é um santuário. Ninguém pode botar a mão nele. Só quem põe a mão no seu corpo é quem cuida de você. Se alguém mais botar a mão, você tem que me avisar. Cara, isso revolucionaria a sociedade, porque você não é que acabe. Você preparou. Mas você vai ter ali no abusador, o medo no abusador de que, olha, essa criança vai falar pra alguém. Eu já não vou fazer. Então você já evita uma tragédia. Sim. Entendeu? Só educando. A educação salva. Essa a verdade. Entendeu? Você tem que educar. Você tem que dar à pessoa um negócio que eu falo, que é a junção de 2 termos, né? Bom senso e senso crítico. Aí juntos os dois faz o bom senso crítico. Né? Que você respeita o óbvio, porque existe o óbvio, respeita a ética, a moral, o corpo do outro, e vem a ciência. Se você juntar essas 2 coisas, dificilmente você erra na vida. Entendeu? Você faz o caminho do bem, o caminho do certo, o caminho do respeito. Mas isso está na formação. Por que você tem um adulto hoje que está preocupado se você beija um homem ou beija uma mulher? Ou você não beija ninguém, ou você beija até a árvore? Por que isso me interessa? O que eu tenho a ver contigo? Entendeu? Contigo não, né? Qualquer ser humano. Com outro. Com outro. Né? Por quê? Porque a gente é educado a não olhar pra gente. E aí, a gente olha pra gente e tá ruim, melhor olhar pra fora. Eu brinco dizendo que isso é a síndrome da... Como é que chama? Não é vizinha faladeira, não. Aquela que fica... Aqueles negócios que bota na varanda, com um busto, assim. É isso mesmo. É vizinha faladeira, né? Aquela que é um vasinho que fica isso, cruzado assim. É de cerâmica, que é um desenho de uma mulher. Aquilo ali é uma metáfora dos seres humanos, cara. Porque você tá com o lado de dentro escuro, você não vê, né? Você não vê dentro da casa, porque a pessoa não tá se olhando, ela tá só debruçada olhando pro lado de fora, tomando conta da vida dos outros, pensando no que o outro faz ou deixa de fazer, apontando o dedo dizendo isso é certo ou isso é errado. E a internet pegou isso e levou a uma potência. Aí é terrível, entendeu? Você hoje tem... eu quero dar opinião na vida de fulano. A Anitta tá usando uma calça que eu não acho bonita. Por que eu acho que eu tenho que dizer isso pra Anitta? Escrever isso no post dela. Que necessidade de contato é essa? Zero. A gente tá pobre. Essa que é a verdade. Não é pobre de dinheiro. A gente tá pobre de
contatos verdadeiros, profundos. Tem 2 autores geniais, Zygmunt Bauman, e um que eu só lembro o último nome, que é um coreano, então, que é o Wan. Entendo. Google, isso aqui é o Wan. Né? O Bauman escreveu o mais antigo, Sociedade Líquida, Amores Líquidos, e o Wan ele escreve sobre a sociedade do cansaço e a sociedade transparente. Ou seja, a gente não aprofunda nas relações, a gente fica na superfície das relações. Filtros do Instagram, TikToks, dancinhas, tudo isso é pra quem? Você vai ver eu tive aqui em São Paulo muitos anos, essa cena me marcou, o show do David Gilmour na Arena do Palmeiras, eu vendo o show, aí aqui do lado um casal, os dois pareciam que estavam numa plataforma idêntica, assim, eles giravam com o celular, assim, o show aqui ele girando, e vendo o show através do celular, em vez de, e o show tá ali, né? Aí você quer gravar, aí a pergunta que eu faço pra todo mundo, quantas vezes você revê os vídeos que você faz? Eu sempre faço quantas isso. Quantas vezes você vê eu sempre faço essa pergunta também. Tira? Porque parece tipo, só acúmulo. Eu sou tão vazio que eu preciso acumular alguma coisa dentro de mim. Não, essas pessoas não sofrem, né? É muito terrível isso, na verdade. Você acaba gerando uma sociedade adoecida que acaba, aí voltando para o nosso assunto, de certa forma, entre outras coisas, produzindo vários abusos. E não é abuso só de substância. Eles precisam se preencher. Vai preencher com o quê? Com o que for. Abuso de vida, abuso do outro. Eu fico viciado na vida do outro. É assim que você faz um Big Brother, né? Não é à toa que tem 20 e tantos anos que esse troço está no ar. Porque você tá interessado no outro. Pra que eu vou pensar nos meus BO se eu posso pensar no BO do outro? Entendeu? Julgar. Eu vou julgar o outro. Eu tô cheio de problemas. Não, você ganha, você é Deus. Exatamente. Quem sai daquele planeta? Eu boto pra fora aquele cara. Isso é muito errado. Ridículo. É só errado, assim, na minha opinião. E isso é uma carência, na verdade. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Quer dizer, se você parar pra pensar, e eu não estou discutindo, né, sendo preconceituoso aqui, qualidades, etc., mas como essa geração atual, eu tenho uma filha de 20 também, né, não lê poesia. Como a poesia se afastou, como a linguagem ela se tornou descritiva de realidade não leem. E não mais metafórica. Você pega uma música qualquer de qualquer pessoa, a pessoa fica, acordei de manhã pensando em você, escovei o dente, depois eu fui pra praia e você não sai da minha cabeça. Isso é uma descrição. Sabe, assim, acordei, botei a blusa, a poesia se perdeu, porque a beleza é a metáfora, né? Que está na escrita, que está nos livros, que está nos grandes autores, e que hoje está difícil. E isso é reflexo, isso não é um problema pontual, não é a música que é assim. Não, é como um todo. É um reflexo, exatamente. O A sabor origem dos não está ali. biscoitos mudaram, o sabor dos alimentos industrializados mudaram. Sabe, assim, tudo está superficial, tudo está plástico, tudo está só na estética. Pô, é até bizarro falar isso, mas tem, nos Estados Unidos, tem gente fazendo operação para ficar igual ao filtro do Instagram. Entende? As pessoas tiram foto só de filtro, vai se olhar... Não se reconhece. E coloca o filtro para se olhar. Não se Porque reconhece. não quer ver o pé de galinha, não quer ver a bolsa de marca de tempo, né, de vida no bar do olho. E aí tem um problema com a própria imagem, porque o espelho não tem... Tá aí, ó, arrumei um negócio de... Ó, vou te dar ideia. Um espelho de casa que já aplique filtro no Instagram. Aí pronto, aí o cara tá perfeito. Ó, eu quero royalty, hein? Eu quero viver disso. Instagram, ó, eu que dei a ideia. Mas é isso, a Vender pessoa... um espelho que já imita o filtro, entendeu? O que ela quer ver. As pessoas vivem filtradas. Olha que, né, metáfora interessante. Existe uma filtragem social de tudo. Eu só quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Você tá falando do espelho da Branca de Neve, pô. Quase, ó. É isso. Instagram. Existe alguém mais distorcido do que eu? E aí a gente fala, uma sociedade, uma humanidade doente desse jeito, e a gente com a outra, com quem poderia ajudar, eu sempre falo isso, a maconha ajuda. A maconha ajuda quem quer. Ajudar a tratar esse vazio. Ela não vai preencher. Não. Ela vai falar, amigão, isso é realmente importante. Vamos ver. Assim como ela dimensiona os barulhos para o autista, como eu estava falando, né? Quer dizer, o THC ele tem esse poder de sensibilizar, né? E que em excesso é extremamente danoso. A gente não defende excessos, né? Mas o THC pode, no autista, fazer ele reagir menos a uma luminosidade agressiva no distúrbio sensorial dele, aos barulhos, aquela coisa do burburinho, o excesso, né? A coisa da sobrecarga sensorial. Que dá, não... Diminui a sobrecarga sensorial, é isso, basicamente, né? E numa pessoa ansiosa pode diminuir a ansiedade. E numa pessoa esvaziada por esses valores materiais, ela pode começar a refletir
O Napoleão, tem uma história muito boa essa, assim. O Napoleão foi, foi o primeiro proibidor de maconha no mundo, sem ser por lei, porque o primeiro por lei foi no Rio de Janeiro, que proibiu maconha entre os soldados quando ele invadiu o norte da África. Porque, segundo ele, tirava o espírito de luta dos soldados. Quer dizer... Preenchia um negócio assim, por que eu tô matando esse maluco? Eu nem sei quem é. Faz você ter reflexão. Entendeu? Então, por que eu tô me importando tanto com a minha cara se eu vou envelhecer? Por que eu não aceito a velhice? Né? E não é velhice, a gente tem 50 anos, 48, 50, né? Que por que eu não lido com isso? Assim, por que eu não lido com isso? Teu corpo tá te dizendo uma coisa, até mesmo a tua mente tá te dizendo uma coisa, e você tá tentando pagar de tio Suquita, querendo sair com garota de... Tu vai largar tua esposa pra... vou trocar uma de 40 por uma de 20. Vai morrer. Isso além de ser machista, escroto pra caralho, isso, desculpa, não sei se eu posso falar. Pode, eu falo. Isso além de ser machista pra caralho, é algo que não é real, não tem matéria, não tem essa... É superficial. É como conversa. Entendeu? É tudo superficial. Fica muito triste, na verdade, assim, né? E isso não é Brasil, só pra deixar claro que a gente não tá batendo no Brasil. Não. Tá falando da humanidade como um todo. Isso é o bicho-homem. É o bicho-homem nesse momento que, de novo, educação. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase ótima, que eu esperava mais na internet. Eu acho essa frase genial, porque é tanto poder que a gente tem, mas a gente não tem uma população educada para exercitar esse poder. Então o que apareceu é esses tipos de aberrações que a gente vê por aí. Entendeu? Só o fato... Eu fico feliz quando me incomoda. Uhum. Porque assim, se me incomoda, eu ainda estou num outro momento. Porque a gente fica vendo... Você só internaliza, né? Assim... E deixa pra lá. A gente vai... Na verdade, eu fui criando barreiras para mim mesmo, para tipo assim, eu não preciso disso. Eu não preciso assistir isso. Eu não vou mais ficar assistindo isso para ficar com raiva. Então, e aí isso... E eu tento ver, tipo assim, qual é o caminho? Como é que a gente falou do aquário da outra vez, né? E assim... Será que eu estou ficando dentro do aquário e rezando para que o oceano entre? Ou eu quero que o meu aquário cresça ou eu quero que o oceano entre? Sabe, eu fico naquela assim, porra, será que eu estou certo? Bem na verdade, será que eu sou utópico? Não, todos somos um pouco, né? E você não está errado. Errado você não está. Famoso errado você não está. Tu fica assim, porra. Mas eu acho que não existe uma coisa e outra. Entende? Eu sou de uma linha de pesquisa chamada Teoria Torrade, do Bruno Latour, que é um filósofo, antropólogo francês, e ele traz essa ideia, né, de que as questões sociais elas não são lá e aqui, elas são permeadas, elas são intrinsecadas umas nas outras, e tudo acontece, né, sem ser místico, mas tudo acontece por interações dessa rede, né? Então, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? A tua pergunta que eu queria pegar é qual é o caminho? Não tem caminho. Né? Caminhantes, o caminho se faz ao caminhar. Né? A questão é que direção você vai dirigir os teus passos. Né? O Toffoli, Luiz Fernando Toffoli, que é um professor aqui da Unicamp, ele fala que a psilocibina, né, o cogumelo, sim, o cogumelo. Ele falou isso numa palestra, eu nunca mais acho que eu vou esquecer, porque eu achei genial. Ele apaga os caminhos neurológicos anteriores para que a tua mente produza novas conexões, a tal da plasticidade neuronal ali, porque você tem certos, né, caminhos neurológicos pré-determinados. O cogumelo vai lá e, como se fosse assim, uma trilha na mata, foi esse exemplo que ele deu. Ele fecha. Na mata, ele fecha a mata para você abrir uma nova trilha. Então a gente está o tempo inteiro abrindo trilha, se você estiver no agora. Porque aí é pra gente pirar aqui. O que é o agora, o que é o presente, o que é o passado, né? Assim, o futuro, presente e passado. Não existe, é só presente o tempo inteiro. Não existe passado, presente e futuro, só existe presente. O tempo é... Quando é o passado? Cadê o passado? O passado passou. Igual essa palavra que eu acabei de falar. E o que vai acontecer agora? Não sei. Eu só tô aqui, eu sei que eu tô aqui falando contigo, é a única coisa que eu tenho fixa. E a gente vai viando, tipo, ainda bem que eu anotei, porque a gente estava falando da pós, a gente falou da Abra Cannabis lá, falamos da pós, e eu anotei uma outra coisa do seu portfólio de atividades aqui que eu achei maravilhoso e eu tenho o maior orgulho de ser carioca, que é o projeto de Búzios. De Búzios. Sim. O Beija-Flor. São essas coisas das interações, né? Como é que nasceu isso? Então, a Abra Cannabis, com as suas articulações, por isso tudo acontece nessas articulações sociais, da mesma forma que a gente com os amigos acabou ajudando a criar a Cultive aqui em São Paulo, a gente com os amigos acabou lá em 2000, logo depois, 2016, isso eu tenho no PowerPoint, posso até te passar.
fundou-se, porque um conhecia o outro, que conhecia o outro, o cultivador conhecendo o cultivador, fundou-se lá no Cine Bardot, né, uma associação de Búzios de cannabis medicinal. E essa associação começou a sofrer influências e convergências das necessidades dali. E Búzios é uma península, né? Um negócio muito específico. É como se fosse um laboratório pronto ali, sabe? Galápagos para você pesquisar tá da aqui, marinha. Né? Assim, Búzios para pesquisar o fecha a humano. enseada aqui. Não passa nada, né? Assim. E são, acho que 35 mil habitantes, uma coisa muito pequena. O que você consegue tomar gerência, né, e administrar de forma muito mais fácil. Isso é até uma crítica às megalópolis. Assim, é impossível você acabar com violência numa cidade igual São Paulo do Rio. Em Búzios dá. Quanto menor, mais fácil de administrar. É só ver o SUS. O SUS é um ótimo exemplo. Nas metrópoles e em São Caetano do Sul. Sim, como muda. Você não precisa de plano de saúde em São Caetano. Exatamente, a gente falou isso ontem, não foi, Miguel? Porque Nós falamos isso ontem, assim. que as pessoas de São Caetano não precisam de plano de saúde porque a saúde funciona. E eu morei em Barueri. O SUS nasceu aqui, né? A Jaqueline, aliás, minha sócia, ela estava nesse início, lá década de 90, preparando o embrião do que veio a ser o SUS. Enfim, a saúde, ela é assim, né? Então... Lá em Búzios. A gente estava em Búzios. Passou um tempinho, a gente conseguiu fazer um evento, passou um outro tempinho, a gente já conversou com a prefeitura, não sei o quê. E tempinho assim, 1 ano, né? Aí a gente fez um seminário lá nacional, associando a Abra Cannabis como parceira da prefeitura. Então, eu mesmo montei os slides, botando o logotipo da prefeitura, o logotipo da Abra Cannabis, dentro de um hotel, Atlântico Búzios, que é um hotel de convenção lá grande. Porra, lotou, cara. Veio gente de tudo quanto é canto. A ponto da gente ter que abrir uma sala do lado para botar o Faverê falando com os médicos interessados, sabe? Porque o Faverê, o Eduardo Faverê, meu querido amigo, é o médico de lá desde sempre. Sabe? Tá. Assim, porque o médico que foi lá fundar no Cine Bardot a parada, era ele. E ele sempre, enfim, casa lá, aquela coisa, adora Búzios. Búzios é um barato, né, cara? Você é um carioca, sabe? Tu tá ali perto também, né? Só descer. Só descer a serra. Então... Teve esse evento que bombou, mas bombou assim, tipo, foi até então a maior aula que eu já dei ao vivo, uns 300 pessoas no auditório. E aí mesmo esquema, aquele desenho, história psicossocial, direito, média, né? Foi muito sucesso. E aí começou-se um embrião de uma ideia de que a gente deveria começar a querer atender, né? A prefeitura assistindo isso, comprando. Aí começou, já tinha empresa. Aí aquele negócio. Já trouxe conhecimento, existe produto. E já tem empresa, né? Nessa vamos hora fazer o do acesso. tempo já tem acesso. Não é só a Revive de Pharma USA, né? Porque no início só tinha uma às vezes. Então aí a gente começou a trabalhar isso. E aí é um longo projeto. Porque o que acontece? As pessoas não entendem isso e tem muito fogo amigo. Lá é muito fogo amigo. Assim. Gente que... Acho que é inveja, sabe? Só pode ser, porque... Ou então é incapacidade cognitiva, às vezes, né? Quem sabe? A pessoa não consegue alcançar... Nossa esperança é que seja incapacidade, né? Porque a gente sabe que as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja. Todo mundo sabe que São Paulo fez a lei da maconha medicinal aqui do Taraná. Vai levar 5 anos para esse negócio ficar pronto, cara. Porque agora que se formou a comissão. Sim, a frente parlamentar. Né? Aí da comissão você começa a mexer na lei. A gente está falando de uma cidade de quantos milhões de habitantes? Búzios tem 35 mil. Né? Entendeu? A proporcionalidade. Então imagina, a gente foi lá e o que tinha que fazer? Não, qual o melhor caminho? A gente nem sabe o que fazer. A gente não sabia o que fazer. Hoje todo mundo está copiando o modelo de Búzios, que é fazer um evento da Secretaria de Saúde aberto ao público, onde o público pode propor iniciativas, e uma iniciativa que já se escreve, já se propõe, é a inclusão, que aí eles já iam fazer errado lá, eu consertei, eles iam botar óleo de canabidiol, eu falei, não, extrato integral de cannabis sativa, que é qualquer coisa, senão vai ficar só canabidiol. Isso é uma coisa... A gente mudou o texto lá, eu li isso e falei, mudou. E aí esse texto foi aprovado como uma moção ali com o secretário e o vereador. Aí esse texto vai para ser colocado, que é, precisamos colocar, discutir políticas de cannabis medicinal, blá blá blá, e qual o primeiro passo disso? Colocar a cannabis medicinal na REMUME. REMUME é a Relação Municipal de Medicamentos. Porque primeiro tem que existir... É a relação nacional, que ainda não está. É o que a gente deseja, isso ajuda muito. Né? A REMUME é municipal. Então a gente conseguiu enfiar o extrato integral de cannabis sativa na REMUME. Aí a REMUME, por ter uma lista ali, se alguém pedir, ela tem que dar. E aí, como é que se dá?
temos que fazer um processo licitatório. E nisso, tome de reunião, tome de audiência, tome de explicação para vereadores, a audiência na Câmara de Vereadores, Favreiro vai lá falar, cultivador vai lá falar, o Emília, anos. Eu entrevistei. Olha como é que cansa, tá vendo? Não, eu tive a oportunidade aqui, você assista, eu entrevistei o Caio França, deputado, que fez a lei. Vi, você mandou o link até, eu vi um pedaço. Então, e ele contou a história. Porque se as pessoas acham que foi assim também, né? Eu tive uma ideia, vou fazer uma lei. Ele, tipo, tá aprovado. Quem dera. Ele contou as estratégias que usavam para não aprovar. Imagina aqui, né? Então, e depois ele falou assim, falar para a saúde pública, que tem... A saúde pública hoje já compra medicamentos. E compra medicamento de alto custo. Então, assim, o caminho, ele existe. Eu só tenho que pegar esse cara e falar, ele é igual. Então vamos tratar ele igual, porque eu fiz a pergunta para ele, e verba para isso? Então, isso eu perguntaria isso também, porque em Búzios, para tratar 240 crianças, foram 6 milhões de reais. Exato, como é que faz tudo isso? Como é que você faz numa cidade que tem pelo menos o quê? 500 mil autistas? Eu não sei, eu estou chutando aqui. Mas multiplicar Búzios por 1000 é multiplicar 6 milhões por 1000. Do negócio. 6 milhões por 1000 dá 6 bi. De onde você vai tirar 6 bi para comprar óleo de maconha para dar para as crianças de São Paulo? Não vai ter. Exato. Então você vai ter que... A gente quer causar problema. Porque ele vem e a gente busca solução. Porque qual é a resposta dessa? Qual é a resposta para isso? Não tem outra resposta. Vamos importar. Não, claro. Vai arrumar um buraco. E aí eu posso mostrar, pegando papel e fazendo conta para o Caio ou para qualquer pessoa da política, assim, olha aqui, isso assim é o custo para você importar, esse aqui é o custo para você produzir. E você como agricultor sabe, eu hoje, que eu já tenho investimento, obviamente, você tem um investimento inicial, mas eu produzo o meu próprio remédio a um custo muito baixo. Muito baixo. Enquanto você vai ter aí a grama do extrato nos óleos comerciais importados, se você olhar a grama de 1000 mg de extrato puro de cannabis sativa, vai custar 70, 80 reais isso a grama, ou até mais. Né? Você consegue fazer isso, o extrato, porque é mais ou menos 10 gramas de flor, 1 grama de extrato. Né? Então, 10 gramas de extrato, ou 1 grama de extrato, vai sair, se muito, mas assim, muito 10 reais, 15 reais. Entendeu? Então é um absurdo. Isso eu fazendo na minha casa. Imagina você fazendo num sítio, imagina a Pepe, imagina a Abrace, que já tem expertise. Você falou, Farmanguinhos. Farmanguinhos, poderia plantar à vontade, Butantã. Aonde tem plantio público, onde tem área, na verdade, assim, onde tem terreno público você pode plantar. Fora umas ideias maravilhosas dos advogados e ativistas do Rio, que é o telhado verde. E se você desbloqueia a maconha como coisa proibida, a favela, que é lugar de criminalidade, pode virar lugar de produtividade. Porque é aquela história, você faz cooperativa de ovo, como é que é? Você tem um monte de gente que produz ovo, você vai ficar tomando conta da galinha dos outros? Cada um tem suas galinhas, cada um põe seus ovos. Você junta aqueles ovos todos, trabalha, tira, limpa, não sei o quê, vende e divide o lucro. É a mesma coisa. Eu posso pegar cada boca de favela que vende droga, pode se transformar numa produtora de planta. Entendeu? E que vai entregar essa planta para uma Fiocruz da vida, e a Fiocruz vai pagar isso, e a Fiocruz pega aquilo, pega o teu, junta tudo, homogeniza. Refina da Entendeu? Então, assim, a maconha pode ser, aí parece até exagero, assim, mas a maconha pode ser uma grande salvação para a economia brasileira, em função do que ela vai movimentar e o que a gente tem de terreno aqui para plantar. Fazer fibra, mudar o paradigma todo da indústria. A gente recebeu aqui o Tiago da Abican, e ele falando do etanol, do tecido, reforço de compósito para a estrutura, pegar o grão. Isso aqui vende em resmas de 500 folhas, custa na faixa de 22, 23 reais. Poderia custar 4 vezes menos se fosse feito do cânhamo, porque em 1 hectare de cânhamo você planta o equivalente a 4 hectares de celulose. Então isso é só um dado. Dado. É disruptivo. Então, economicamente, para o Brasil, é um negócio. É isso que a gente tenta convencer os mais arcaicos, né, em pensamento, de que assim, já que você guarda teu preconceito e pensa no dinheiro que você pode ganhar, para ser bem escroto mesmo, entendeu? Já que você não quer sair da ignorância... Se foi o dinheiro que bloqueou, vamos fazer o dinheiro soltar? Exato, ótimo. É uma excelente ideia, assim, né? Porque já não precisa mais, já são os imperadores do mundo. Vamos agora ganhar mais dinheiro com isso? Porque é uma questão lógica só, né? Mas nem sempre, como eu falei, nos estudos de produção de ciência, a lógica ganha.
né? Nem aquilo que a ciência está dizendo não faça, a política pode dizer faça. E geralmente a política ganha. O Latour fala que a gente não faz ciência sem política e política sem ciência. Mas assim, a política sempre ganha no final. A própria maconha é esse exemplo, você sabe. O Salazar e o LaGuardia, que é o nome do aeroporto hoje lá em Nova York, ele pediu, o Salazar fez o relatório e a Academia de Medicina de Nova York fez o relatório e o Aslinger, que é o desgraçado da proibição, falou, não, isso não é científico. Como é que pode? Quem é a pessoa que tem a base para falar que é ou não científico? Da Academia de Medicina de Nova York, a pedido do prefeito de Nova York. Imagina o CRM do Rio fazer um relatório que o Eduardo Paes pediu e aí o Osmar Terra vira assim, não, isso aqui não é científico. É isso. Sendo na época do Ministério, Sim. do ministro ali, né? É isso. Basicamente isso que aconteceu. E a maconha ter sido colocada na mesma prateleira de proibição da cocaína, que é um produto químico de refinamento, e do ópio, que é a mesma coisa, a maconha in natura, é uma vergonha técnica isso. Né? Cientificamente errado. Cientificamente é uma vergonha. O mecanismo de atuação de cada um completamente diferente. Um afeta a cardiorrespiratória, funções motoras, o outro não. Então, assim... É planta e substância. São planta inteira. Bota a semente, nasce, cresce e morre. E uma substância feita no laboratório. Como é que essas duas coisas podem ser proibidas juntas? E outra, eu falo, agora por mim, mas eu sempre uso esse argumento do João Menezes, que é um professor da UFRJ, doutor genial, que ele fala isso. Eu começar minha palestra aqui hoje desafiando alguém vivo na face da terra que me prove que a maconha ou qualquer outra droga deveria ser proibida. Não há na ciência nada que justifique proibição de nada. A ciência, ao contrário, diz o seguinte: precisamos educar sobre isso e precisamos liberar para que as coisas, até mesmo pelo mecanismo do desejo humano, que é se eu escondo essa caneta, você fica querendo ver. Fica querendo ver, entendeu? Exato. Você impulsiona. Você impulsiona. Você Lauro, cadê a caneta? Entendeu? Você melhora. E aí você olha os dados de todos os países que trabalharam conscientização e descriminalização, e às vezes de todas as substâncias, como Portugal fez, e você vê que todos os índices baixam depois de 10 anos. Porque aí começa a galera do contra a fazer propaganda no momento em que a coisa é liberada. Como toda coisa nova, existe um hype. A minha pós eu abri 4 turmas de um ano só, rapidinho, porque agora na hora, é 2, porque não tem mais procura como tinha no início, é normal. Você abre uma lanchonete, na primeira semana vai todo mundo conhecer. Depois equaliza. Você espera a equalização, você não espera a hype. Então é sobre isso. Claro que depois de um mecanismo de proibição, é igual ao primeiro episódio daquela série da HBO, que é a fantasia da maconha ter sido legalizada no Brasil, né? Como é que chama? Cortina de Fumaça? Não, Cortina de Fumaça é o filme. Esqueci o nome agora, é uma série super famosa. Sobre maconha. A maconha foi legalizada, aí a série parte daí. Né? Há um hype, há um movimento, há um fogos. Mas isso passa. É igual um título de Copa. O Brasil foi campeão, você não está mais comemorando que o Brasil foi campeão, entendeu? Ele tem o seu momento e depois ele equaliza. E essa equalização, ela traz dados, números mesmo, ciência pura, ciência da mais alta qualidade, mostrando que é melhor educar. Inclusive para os gestores públicos do dinheiro, economiza. Porque você libera emergência, você libera cena de uso, entendeu? Você, em vez de ter uma Cracolândia, como se chama aqui, né, em São Paulo, você vai ter um centro de acolhimento tratando daqueles pacientes. Porque você vai falar, você está estimulando, eu vou dar uma seringa para o cara se drogar. Não, você vai dar uma seringa para ele não morrer. Porque ele vai se drogar se você quiser ou não. Você vai desafogar o SUS, você vai fazer uma série de outras coisas. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, quando eu estou dando a esse sujeito a agulha, eu estou falando assim, qual é teu nome? Como é que você está? Vamos fazer. Você está humanizando também. Exatamente. Porque o que eu te falei agora daquela outra vez? Quando você humaniza, você diminui o consumo. Entendeu? Porque o cara ele vai ter... Ontem, ou anteontem, no RJTV, dá para achar isso na Globoplay fácil. A Globo fez uma reportagem, ela foi entrevistando hoje as pessoas em cena de uso. E o cara falando, a gente não quer dinheiro, a gente não quer comida, a gente quer atenção. Por que você está aqui hoje? Porque, e é sério, vidas desgraçadas, que qualquer um pode passar, cara. Sabe, aquele cara devia estar igual eu e você aqui, super bem, aí num dia ele perdeu o emprego, 2 semanas depois a mulher dele morre. E o cara é um imigrante do Nordeste, está aqui, tinha feito a vida dele, perdeu a parceira de vida, perdeu o emprego, ele vai pra rua, porque ele não tem um apoio, entendeu? Porque ele não pode procurar um UPA e falar assim, cadê o psicólogo? Não tem um serviço de psicólogo público de emergência, por exemplo. Deveria ter. Entendeu? Dentro do hospital da UPA, olha só, é isso, né? Você pega um Salgado Filho, um Miguel Couto lá no Rio, que para a ambulância com gente quebrada,
tem que ter um psicólogo para atender também junto, porque é integrativo. É integrativo, entender como é que chegou nisso. A fratura, tudo E a bem, vai ter família? ortopedista agora. E a família? Cadê? E a família desse cara, entendeu? Quem é que vai dar o suporte? Eu vou te dar um spoiler aqui também, assim, a ideia que eu tive, que eu falei lá na feira para vários empresários. Depois eu falei, estou fazendo. Eu falei isso há muito tempo. As empresas não perceberam que tem um outro mercado, atrás do mercado da maconha, tem um segundo mercado, que é o mercado de quem cuida. Quem cuida tem que tomar CBD. Quem cuida está estressado num nível que, se essa pessoa que ela cuida melhorar, quem adoece é ela. Você só não adoece porque essa pessoa aqui não melhora. Responsabilidade, exatamente. Entendeu? Tanto que é maior desespero. Até das mães, né? Eu já tive muito contato com as mães. Isso dói. Aquela coisa que faz o olho cheio d'água também. Porque assim, Laura, o meu maior medo é eu morrer e meu filho ficar sozinho. Olha aqui. Desculpa a palavra, uma puta que pariu. Vou te falar, na minha família eu sou casado e a minha esposa é tutora do irmão que tem 48 anos e é Down. Aí. A gente sempre fala. Quem vai cuidar dele Se a depois? gente morre. Porque o Estado não funciona, é ineficaz. Era ele. É o Estado, está na Constituição. Vamos começar a brincar sério, né? O que está escrito na Constituição? Não vamos discutir a Constituição, hoje a gente vai discutir a Constituição. Não. Né? Entendeu? Deixa ela lá. Entendeu? Então assim, o Estado tem que dar. O Estado não está dando, você vai cobrar o que dessa pessoa se ela não recebeu o que ela tinha que receber? Você vai pedir para um menino que está assaltando e roubando teu celular na rua ter consciência e não fazer isso? Como? Se ele é um produto desde que ele nasceu desse meio torto. Entendeu? E ele não recebeu os afetos, porque o que falta nas pessoas? Falta afeto. A gente vai voltar naquele negócio do vazio, né? Do que tem lá. Ontem eu estava dando aula, uma aluna falou, eu falei, então, o cara que mata você, por que ele mata você tão fácil? Porque a vida para ele não tem valor. Ele passou a infância dele para ir para a escola, que já não dava educação nem comida para ele direito. Ele vai para a escola de 7 dias por semana, 2 dias ele pula corpo, já no chão. Poça de sangue, não gente tem, morta, isso não choca. Tiro, poça de sangue, gente morta, tiro, ser cotidiano na vida de alguém, não tem como você ter saúde mental. Não tem como você ter um mínimo de equilíbrio. Isso é estado de guerra. Inclusive dos policiais, tá? Que a gente está falando aqui das vítimas, né? Mas os policiais também são vítimas. É esquizofrenia social. O cara é polícia, eu sou PM, eu saio da minha casa, dou um beijo no meu filho, dou um beijo na minha mulher, vou pro quartel aonde? Num negócio chamado Estado Democrático de Direito. Aí eu pego a viatura, vou para dentro da favela e eu entro onde? Num estado de guerra. É igual a Bósnia, a Ucrânia com a Rússia, é estado de guerra. Lá não é Estado Democrático de Direito, é um estado de guerra. As leis estão suspensas, a porra toda está diferente. É igual estado de calamidade. E o cara vive isso diariamente. E aí ele sai de lá, toma banho no quartel e volta para casa no estado de direito. Você quer que ele não brigue com o vizinho? Você quer que ele não dê porrada na esposa? Eu quero. Mas eu quero para que ele... Isso aqui é sintoma. Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não ocorra. Exato. Entendeu? É punk. Por quê? Porque não é para existir guerra às drogas. Quem inventou a guerra às drogas foi o Nixon. Naquela coisa burra do extremo, do pessoal da direita é burro. Todo extremo é burro. É isso que eu falo. Eu sou contra os extremos. Agora, o extremo de direita está de parabéns na burrice. Assim. É uma prateleira acima do grau de burrice. Porque é uma burrice tapada, é uma burrice que não enxerga. Não tem argumento, entendeu? A burrice da esquerda, tipo na época da eleição Bolsonaro e Lula, PCO e PL, fora STF, os dois extremos gritando para derrubar o STF. Duas burrices. Como é que você vai derrubar um poder? Tá entendendo? É uma estupidez. É o que eu tô falando. Essa é a estupidez humana. Né? E essa estupidez reflete na saúde das pessoas. Reflete no como as pessoas são. Tá entendendo? E aí, eu vou pegar essa pessoa que não recebe carinho, que só toma porrada dos pais, que mora num lugar onde não tem água potável, tem esgoto passando na porta. Quando no esgoto tá passando na porta, passa um corpo boiando nesse esgoto. Ela vê poça de sangue, ela vê tiro, ela olha pra polícia, tem medo ao invés de se sentir segura. E ela é formada como criança de 0 a 7 na primeira fase, no abstrato, 7 a 14 para virar um adolescente pleno e 14 a 21 para virar um adulto pleno. Como? Recebeu uma boa educação? Não. Alimentou-se decentemente para desenvolver boas conexões neurológicas? Também não. Não tem nenhum social argumentando para ela ver um teatrinho, para ela ver nada, no máximo um baile funk. Né? E cachaça, barulho, música, sexo, e volta pro dia seguinte com o corpo no chão, senão já no próprio baile. Aí você quer que essa pessoa não vá pra rua e roube o teu celular? Como? Que ela não, o valor é outro, né, cara? Não dá. Como é que, agora, vamos chegar pro Putin e falar assim, para de bombardear a Ucrânia, Putin. Você vai falar isso como? Ainda que eu falo em russo com ele. É outro valor moral também. É a mesma coisa. Entendeu? É um outro ser humano sendo construído. Chega pro Hitler e ele fala assim, pô, mano, deixa os judeus em paz.
Não adianta, porque o valor moral dele é esse. Então, você desmontar um ser humano, e aí é o problema. Eu pego um adolescente, um menor infrator, de 16 anos, já tem 2 homicídios nas costas, 10 carros puxados. Eu faço o que com esse cara? Os idiotas vão falar, mata. Mas eu não posso matar. Ele é um fruto dessa desorganização que vocês ricos provocaram. Esse matar um não resolve. E vai Nunca vai resolver. Nunca vai, porque não é matando, isso é um desrespeito à vida humana. Você tem que olhar para o Brasil, que foi estuprado, não foi descoberto. Você tem que ver que a gente montou uma sociedade onde as pessoas só querem se dar bem, não tem nenhuma consciência de coletivo, entendeu? Não é que não existe. Exatamente. Assim, é porque o ruim não checa. O ruim não choca, vamos dizer assim. Olha em volta, né? Assim, o ruim. A gente está num momento tão ruim da vida que a gente chama aquilo que deveria ser básico de privilégio. E tem que chamar de privilégio para mostrar, olha como é que tá errado. Como é que isso aqui, como é que uma caneta pode ser um privilégio? Você tem criança que não tem caneta, essa caneta é um privilégio. Tudo que aquilo que não é comum a todos, não é privilégio. Em alguns lugares é. Cubatão na década de 80 era privilégio. Exatamente. É sinistro demais. Miguelão já levantou nossa plaquita. Aí vamos fazer... tenho outra blusa. Faço de azul agora. Curiosos. Vou te falar assim, a gente está conversando aqui há horas. E fora o que a gente conversa fora. A gente vai no banheiro, mas aqui é muita informação. E eu não tenho como, eu vou deixar meu Cannabicast aqui de porta aberta, porque toda hora vai ter um projetinho que sai da cabeça desse cara, que ele fala, eu vou lá soltar essa semente. Então, acompanhem nosso canal, se inscrevam, cliquem no sininho, sempre vai vir novidade. E nós estamos aqui nos despedindo por agora do Lauro, dar uma mensagem para os nossos curiosos. Gente, e você foi muito bem-vindo, espero que você volte muitas vezes, eu voltar a São cara? Paulo, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Assim, a gente marca de novo, com certeza. Excelente. Obrigado, em primeiro lugar, pelo espaço e pela possibilidade de eu poder filosofar tanto, né? Porque normalmente nos nossos papos sobre maconha a gente fica sempre dentro daquelas métricas mais... Não que sejam limitantes, né? Mas é dentro de um assunto mais focado e que é um assunto muito grande que desdobra para muita coisa, né? Tudo isso que a gente falou agora há pouco aqui tem a ver com essa questão da perseguição contra a cannabis e a perseguição do povo preto. Então, todas essas situações sociais, elas já vão refletir no mercado, querendo ou não. Quando a gente tem uma declaração como aquela de que não é bom liberar, descriminalizar, porque vai atrapalhar o mercado, isso é um reflexo disso tudo que a gente acabou de falar aqui, entendeu? De uma sociedade superficial, de pessoas que não enxergam muito além do seu próprio umbigo, de pessoas que às vezes, na verdade, a gente sabe, o Rio de Janeiro você sabe como é que é, você tem juízes de comarcas que nunca pisaram na comarca. Quem manda o juiz de Belford Roxo não mora em Belford Roxo, ele mora na Barra. Entendeu? E provavelmente tem 28 anos e nunca botou o pé lá e virou um legislador daquela... De lá. É isso. É pessoas que não têm nenhum conhecimento de maconha e vem querer falar de cannabis. Legislar e falar do mercado. Olha que frase boa. Pessoa que não conhece maconha vem querer falar de cannabis. Você ainda foi bem, né? Usou os nomes, entendeu? né? Entendeu? Para você falar de cannabis, meu amigo, você tem que saber falar de maconha. Esse é o ponto. Então vai estudar, não dói. Tem tantos livros além do meu aí, livros anteriores ao meu. Marco Veríssimo, Fred, antropólogos dessa brincadeira aí. O Maconha, Cérebro e Saúde. Siddhartha, falando junto. Do Malcher, livro de 2008. Eu li. Entendeu? Muito anterior. Vai estudar, não dói, gente. Estudar não dói. Pode incomodar. Né? Às vezes você prefere novela. Se você pensa, pode te incomodar. Com certeza vai te incomodar, mas é a forma do crescimento. E sinceramente, cara, eu prefiro ganhar menos, não ficar rico, do que botar minha cabeça no travesseiro. Entendeu? Até porque seria mais uma hora aqui de conversa sobre o que é ser rico. Né? Assim, você é rico, você é pobre em relação ao Silvio Santos, mas o Silvio Santos é pobre em relação ao Lima. E o Silvio Santos está muito mais perto de mim, de você, do que ele está do Lima. E os dois são bilionários, só que o Silvio Santos tem 2 e o Lima tem 79. Agora com Americanas tem menos, né? Mas ainda assim, ainda assim a nossa é diferente. Distância pro, entendeu? E o que é ser? E quem é que tá dormindo bem de nós três, né? Eu ou eles dois? Eu durmo. Até porque, usando a nossa rotina... Irmão, brigadão, cara. Meu amigo, obrigado. Curioso, fiquem com Deus. Valeu, Miguelão. Obrigado, gente. Foi um prazer.